Segunda Guerra Mundial. Nazismo e bomba atômica. Entrevista com Hitler. Liga das Nações. Entrevista com Winston. Guerra Sino-Japonesa. Está começando agora mais um Jornal Daut. Bom dia. Bom dia. A Segunda Guerra Mundial foi muito mais mortal do que a Primeira. Como vimos na Primeira Guerra, o tratado foi devastador para a Alemanha. Acontecimentos interdependentes. Em 1938, Hitler realiza o Anschluss. Mais uma vez na história, a anexação do político-militar da Áustria com a Alemanha. Hitler fez um plebiscito com os austríacos e ganhou. Em seguida, Hitler reivindicou a integração das minorias germânicas que habitavam os Sudetos. A primeira fase da guerra aconteceu com Hitler dominando a Polônia. A URSS, obedecendo ao Pacto Germano-Soviético, invadiu o leste polonês e depois a Finlândia. A Inglaterra e a França, apesar da promessa, nada fizeram para ajudar a Polônia. Acreditando em uma nova guerra de trincheiras, limitaram-se a criar linhas de resistência em suas fronteiras. Esse período é chamado de Falsa Guerra. Esmagadas as forças polonesas, começa a perseguição No final do século XIX, o Japão Imperial se lançou em batalhas para controlar parte da Ásia. Em 1931, o Japão ocupou Manchúria, na China. Em julho de 1937, o Japão conquistou a província do norte e leste da China. Os japoneses encontraram uma China politicamente desorganizada, ainda assim nacionalista, comunista. Assinam um acordo em 22 de setembro pelo qual os comunistas abandonavam seu projeto de um governo revolucionário, renunciando a insurgentes contra o governo nacionalista, que por sua vez suspendia as operações anticomunistas. A estratégia japonesa baseava-se em ofensivas relâmpago. Em 13 de dezembro, no massacre de Nanquim, a população chinesa sofreu as mais cruéis torturas. O Japão isolou o país de qualquer auxílio ocidental e partiu para a invasão de outras partes da Ásia, como Indochina, Indonésia, Malásia, Filipinas e Birmania. As forças japonesas se dividem em uma guerra no Pacífico, que se enfraquecem na China Xinjiang. Abria mão de enormes extensos territórios para ganhar tempo. Ao mesmo tempo, as tropas nacionalistas destruíam toda a infraestrutura rural urbana das regiões que seriam ocupadas. Mas esse foi o erro de Chiang, que desejava preservar suas forças para lutar contra Mão na guerra civil que eclodiria após a expulsão do Japão. De outro lado, o exército de Mão continuava lutando e ganhando apoio dos camponeses chineses. Em 1945, o Japão perdeu e retirou-se da China. Logo depois, Mão ganharia a guerra civil. Bom dia, estou aqui com o Winston. Conte-nos um pouco sobre a sua trajetória de vida. Fui jornalista na Guerra dos Boers. Resolvi me tornar político nesses últimos anos. Fiz críticas ao nazismo. Queria que fosse investido os recursos na militarização inglesa. Obrigada pela sua entrevista. Com vocês no estúdio. Em 1941, o Japão assinou o Pacto Tripartite.
gerando assim o eixo Berlim-Roma-Tóquio. Os Estados Unidos já tinham problema diplomático com o japonês. Portanto, em retaliação, os Estados Unidos proibiu as exportações de metal e gasolina para o Japão e fechou o canal do Panamá para suas embarcações, bloqueando a mais importante rota de comércio exterior japonês. Após o Japão invadir a atual Vietnã, Laos e Camboja, os americanos estatizaram os bens japoneses nos Estados Unidos e criaram campos de concentração com os japoneses e descendentes que viviam no país. Ofendidos, bloqueados e sem petróleo, em 7 de dezembro de 1941, o Império do Sol Nascente atacou a base americana no Havaí. Os Estados Unidos entrou definitivamente na guerra contra o eixo e o Japão se arrependeria amargamente desse ataque. Olá, Hitler. Me conte um pouco da sua evolução. Olá. Meu país foi culpado de tudo. Fui obrigado a pagar pelos danos. Reincorporei Sarre, a região rica em minérios. Fui contra o Tratado de Versalhes. Aumentei meus soldados e muitos viram minha rápida escalada. Obrigada. De nada. Após tomar o sul da França, a Itália ataca o Egito. O eixo quer dominar o canal de Suez e ter acesso ao petróleo do Iraque. Os ingleses expulsam os fascistas do Egito e dos territórios conquistados, aprisionaram milhares de soldados e armamentos. Hitler, para ajudar Mussolini, cria a divisão África Corps. As forças do eixo retomam o Egito, mas o problema de Rommel era o combustível. Os ataques ingleses pela ilha de Malta afundam 80% dos navios e dos suprimentos do eixo. Cercado pelos americanos, soldados nazifascistas se rendem. Era o fim da guerra na África. Rommel morreria no atentado da Operação Valkyria em 1944. A ligação entre a Alemanha e a URSS dependia dos interesses momentâneos dos dois países. As divergências ideológicas contra eles eram profundas. Caso Hitler conseguisse retirar a Inglaterra da luta, voltava-se contra a URSS. Hitler atacou em junho de 1941 a URSS. A Operação Barbarossa contava com mais de 3 milhões e meio de soldados. Stalin soube que Hitler atacaria, pois o ódio ao consumismo estava na ideologia do Partido Nazista. Foram 3 frentes nazistas, ao norte, ao centro e ao sul. O grupo norte atravessou os países Bálticos, Lutânia, Letuânia e Estônia, e marchou contra Leningrado, que foi atacada também pelos finlandeses em revanche. Os nazistas ficaram 3 anos na cidade. Bom dia, estou aqui com Winston. Conte-nos um pouco sobre a sua vida. Fui jornalista. Na Guerra dos Boires. Na Guerra dos Meu! Após tornar o sul da África... Bom dia, estou aqui com Winston. Conte-nos um pouco sobre a sua vida. Fui jornalista na Guerra dos Boires. Resolvi ser político nesses últimos anos e fiz críticas ao nazismo inglês. Investi em recursos da habilitação inglês. Os nazistas ficaram 3 anos na cidade. O exército central com Blitzkrieg capturou... Bom dia, estou aqui com Winston. Conte-nos um pouco sobre... não dá!
Caraca,